Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Continuaremos as aulas sobre literatura e agora a terceira geração ou terceira fase do modernismo. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Acerca da terceira fase do modernismo, quando nós falamos de modernismo, essa é a última fase. A gente tem um certo atrito em relação às datas em que se efetiva não pelo início, mas pelo término aí do modernismo. Alguns escritores ou autores, críticos literários, eles tendem a dizer que o modernismo se estende até a década de 60, outros dizem que até a década de 80. A gente não tem aí um consenso, mais ou menos, de quando conclui-se. E aí a gente sabe que hoje nós estamos no contemporâneo, tá? Então vou trazer para vocês agora, nessa aula, não muito específico em termos de análise literária, mas em termos de identificação dos principais autores e escritores dessa fase, principalmente escritoras femininas, não é? Mulheres que entram aí no mundo da literatura e que têm um papel importante na construção, no reconhecimento. E aí a gente vai observar a contribuição desses escritores para essa geração e para a formação da literatura brasileira. A terceira geração modernista, ou terceira fase do modernismo, ou fase pós-modernista, representa o último momento do movimento modernista no Brasil. É também chamada de geração de 45. A última fase do modernismo começa em 1945 e se estende até 1980. Então, essa data aí é que nós precisamos falar um pouquinho sobre ela, porque alguns escritores eles dizem que ela conclui-se ou termina aí em 1960. Então, levando em consideração essa linha aí do tempo, dos estilos de épocas da literatura brasileira, a gente observa que o modernismo inicia aí em 1922, com a Semana de Arte Moderna, e se estende aí no máximo até 1980, e agora as produções que nós temos atualmente fazem parte da literatura contemporânea brasileira. Vamos falar um pouquinho agora sobre o contexto histórico. O que é que está acontecendo no mundo, o que é que está acontecendo no Brasil nesse período? Primeiro, aqui a gente pode identificar o fim da Era Vargas, que vai até 1945, e depois da Era Vargas a gente tem o fim também da Segunda Guerra Mundial. Então é um período, como eu poderia dizer, se lá na segunda geração eu tenho uma produção um pouco mais conturbada, com um certo controle do Estado acerca dessas produções, aqui a gente tem um período aí relativo, apesar que essa palavra relativa é um tanto quanto perigosa, mas a gente tem um período aqui um pouco mais calmo. Então, na saída do modernismo para o contemporâneo é que a gente vai ter uma produção literária um pouco mais incisiva em termos de críticas políticas, mas aqui a gente tem uma produção um pouco mais tranquila, levando em consideração que a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial, que se estabelece aí uma questão de paz, pelo menos assim, à mão armada. A gente tem também aí a Guerra Fria, no momento aí de desenvolvimento da terceira fase, e ainda a gente tem a corrida armamentista. Então, a gente tem várias coisas acontecendo no mundo e a produção literária ela vai retratar ou apresentar alguns aspectos desses acontecimentos, tá? Qual é o estilo do modernismo da terceira fase? Essa fase ela tem um foco central na prosa. Embora nós tenhamos algumas produções ou muitas produções aí na poesia, a prosa ela ganha destaque, levando em consideração as temáticas que são abordadas dentro delas, tá? Então a gente tem o aparecimento enorme de contos e romances
E aí a prosa, ela pode ser dividida em psicológica, urbana e regionalista. As subdivisões, não é? A prosa psicológica é aquela em que eu tenho ali, na descrição dos personagens, uma representação dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções desse personagem que deixa ali transparecer na narrativa. Já a prosa regionalista, ela vai trazer ali uma narrativa de acordo com as regiões, com características regionais mesmo, de formação da população, de costumes, da linguagem principalmente. É muito comum que se ganhe, que se tenha um destaque na literatura, tá? E aí a gente tem ainda a prosa urbana, em que o cenário, o ambiente em que se desenvolve esse texto, essa produção literária, são os grandes centros urbanos, e ali retrata como se desenvolve a vida de alguns personagens ali com características específicas. Então, dentro dessas narrativas, pessoal, nós teremos diversas temáticas, quer dizer, diversos assuntos que são abordados de formas diferentes, em contextos diferentes, em ambientações diferentes e com representações também diferentes. E aí eu trouxe o Guimarães Rosa, que é o João Guimarães Rosa. Ele traz um diferencial aí na produção. Ele tem os elementos do linguajar sertanejo, ele traz essa linguagem. Eu tenho também a transfiguração estilística desse linguajar, ele transcende. E aí, o que resulta numa linguagem mais revolucionária e mais inventiva de toda a nossa história. Quer dizer, há aqui um processo de... Na verdade, ele rompe as barreiras do limite regional. Então, eu tenho um romance, uma produção regionalista, modernista, da terceira fase, só que ele traz essa produção numa perspectiva mais transcendente, ultrapassa a barreira ali da região, tá? Então, eu tenho aqui algumas falas aí acerca dessa produção. O sertão está em toda parte, então, quer dizer, o sertão não se encontra apenas no Nordeste, eu tenho o sertão em todos os lugares. Sabe o Senhor, o sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Então, esse rompimento de barreira. E o sertão é do tamanho do mundo também. Então, a gente tem aí essa não limitação do espaço regional, tá? A produção mais importante dele, ou que é bastante conhecida e analisada, é Grande Sertão Veredas. É muito comum que a gente observe muitas análises, muitas discussões acerca das temáticas abordadas nessa produção. O João Cabral de Melo Neto, ele também tem uma produção aí que representa o Nordeste, Morte e Vida Severina. O que é interessante dessa obra do João Cabral de Melo Neto é que ele é organizado em verso. Se a gente tem o autor anterior, uma organização de texto em prosa, aqui não, nós temos uma organização em verso, e aí ele vai retratar a história aí do Severino. Aí eu coloquei para vocês o link para que vocês acessem. Pessoal, quando nós falamos de literatura clássica brasileira, muitas produções, muitas obras a gente consegue baixar, acessar em alguns sites do governo. Então, lá você consegue acessar, principalmente no Senado e tal. A gente tem essas obras disponíveis, tá? Então, pesquisa, dá uma lida. É bastante relevante. De repente, você acha um estranhamento, quer dizer, eu não consigo me identificar com essa linguagem. Poxa, de repente é de uma época anterior à minha, a linguagem é totalmente diferente. Mas, assim, se coloca à prova.
tenta mesmo, faz a leitura, porque isso é importante para a formação. Quer dizer, quando eu falo de identidade, quando eu falo de aprendizado, de formação, de pensamento crítico, social e tudo isso que é necessário que um cidadão brasileiro tenha, é importante também que esse conhecimento se estenda à literatura, até porque a literatura ela está atrelada de uma forma muito íntima aí à história, à geografia do país, à formação. Então, essas produções, elas têm grande respaldo e grande importância, tá? Para a formação estudantil de vocês. A Clarice Lispector, temos aí uma outra figura feminina na literatura brasileira, eu já havia citado anteriormente, a Cecília Meirelles. A Clarice Lispector, ela tem uma abordagem muito interessante. A produção da Clarice, ela foca aí no romance, na produção, na prosa psicológica, tá? Então, ela vai tratar aí dos sentimentos, das emoções, das interpretações. E aí eu trouxe esse trecho de uma fala dela que eu acho bem incisiva, bem interessante, que reflete um tanto quanto de forma autêntica a forma como a escritora, a maneira como a escritora produz aí na terceira geração. Diz assim: eu escrevo sem esperança de que o que eu escrevo altere qualquer coisa. Não altera em nada. Porque, no fundo, a gente não está querendo alterar as coisas. A gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro. Então, ela fala um pouco do fazer... da produção literária dela, do objetivo de escrita dela, e a gente pode observar algumas características específicas. Posteriormente, eu trarei algumas aulas para vocês que a gente vai analisar uma obra da Clarice Lispector para vocês entenderem essas temáticas, tá bom? E aí a gente tem A Hora da Estrela, que é uma das principais, na verdade, a mais reconhecida obra da Clarice Lispector. Tive o prazer de ler. Sério, vocês acham que vocês ou vão amar muito ou vão odiar muito a Macabeia, mas é uma personagem que você consegue desenvolver ao longo da leitura, da narrativa, diversos sentimentos, diversas formas. Poxa vida, ela poderia ter feito dessa forma. Não, ela poderia ter feito dessa, e aí você... de certa forma, você consegue entrar nessa leitura e se sentir dentro dela, desenvolvendo diversos sentimentos, diversos pensamentos e até um ponto crítico acerca da produção da autora, tá? Eu tenho Ariano Suassuna aí, esse senhorzinho de rosto um tanto quanto alegre e feliz. Com certeza, se você é daqueles que gosta de assistir TikTok ou outras plataformas aí digitais de vídeo, você já deve ter visto algo acerca do Ariano Suassuna, inclusive muito renomado, que traz de uma forma bem nordestina mesmo, de uma forma bem intimista, de uma forma bem humorada, a produção dele. Ele deu bastante ou diversas palestras e ele é um cara extremamente, ou foi um cara extremamente inteligente, e que a produção dele teve grande impacto e grande reconhecimento também na academia, nas universidades, depois se popularizou. E aí ele tem algumas frases emblemáticas que eu acho interessante trazer. A primeira: não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. Quer dizer, ele fala aí da importância de preservar aí o caráter regionalista específico aí do Nordeste, ao invés do ok aí, que é mais utilizado na internet, tem se popularizado. Ele também diz: você pode escrever sem erros ortográficos, mas ainda escrevendo com uma linguagem coloquial. Então, aqui ele fala da importância de seguir a gramática normativa, não a gramática normativa tradicional, mas a gramática de modo que eu traga uma linguagem coloquial sem esses erros. E a última: o otimista é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, é uma das frases emblemáticas aí do autor, do escritor.
E aí a Lígia Fagundes Telles, a obra reconhecida aí nacionalmente é As Meninas, tem outras produções dela. Essa frase foi dita pela escritora quando ela foi ocupar a Academia Brasileira de Letras, quando ela ocupou uma cadeira, e ela diz assim: às vezes, a esperança. O homem vai sobreviver e essa certeza me vem quando vejo um mar que talhou com tanta poluição, embora, mas resistindo. Contemplo as montanhas e fico maravilhada porque elas ainda estão vivas. Sei que é preciso apostar e de aposta em aposta cheguei a esta casa para a harmoniosa convivência com aqueles que apostam na palavra. Então ela fala aí da importância de estar na Academia Brasileira de Letras. E eu trouxe para vocês uma questão mais atualizada, que é do Enem de 2021, que diz assim: a volta do marido pródigo. Aí a gente já observa uma certa referência àquela parábola bíblica, né, que é a volta do filho pródigo. Diz assim: bom dia, seu Marrinha, como passou de ontem? Bem, já sabe, não é? Só ganha meio-dia. Lá vem generoso, cutuca, tercino. Vai em festa, dorme que horas, e quando chega ainda é todo enfeitado e salamistrão. Que é que hei de fazer, seu Marrinha? Amanheci com uma nevralgia, fiquei com cisma de apanhar friagem. Mas o Senhor vai ver como eu toco o meu serviço e ainda faço este povo trabalhar. Então suou para desprender um pedrouço e teve de pular para trás para que a laje lhe não esmagasse um pé. Pragueja. Quem não tem brio engorda. Esse sujeito só é isso e mais isso. Opina Sidu. Também tudo para ele sai bom e no fim dá certo, diz Correia, suspirando e retomando o enxadão. Para uns as vacas morrem, para outros até boi pega a parir. Seu Marra já concordou. Está bem, seu Laio. Por hoje, como foi por doença, eu aponto o dia todo, que é a última vez. E agora deixe de conversa fiada e vai pegando a ferramenta. Pelo amor de Deus, professora, lá e vem a senhora com um texto enorme, mas vai se acostumando que no Enem, o que normalmente aparece são narrativas um tanto quanto longas e quando você junta aquela quantidade de questões, você acha um pouco cansativo, tá? Mas assim, eu acho interessante, de repente, você iniciar pela pergunta, quer dizer, pelo que o dono, a pessoa que fez a questão, o produtor da questão quer. Então, você começa pela pergunta e, de repente, você faz a leitura ou faz uma, duas leituras para compreender o sentido. A pergunta é: esse termo tem importância singular como patrimônio linguístico para a preservação da cultura nacional devido ao quê? Aí a letra A menção a enfermidades que indicam falta de cuidado pessoal. Ele não trata disso de uma forma tão específica, ou esse não é o foco. B, a referência a profissões já extintas que caracterizam a vida no campo. C, aos nomes de personagens que acentuam aspectos de sua personalidade. E a letra D, que é a nossa assertiva, ao emprego de ditados populares que resgatam memórias e saberes coletivos. Pessoal, quando a gente fala da linguagem como patrimônio cultural, é importante a gente observar que a linguagem é a identidade de um povo. Então, é esse o foco. Quando a gente tem a linguagem como patrimônio, é justamente essa efetivação, tá? Então, aí, esses ditados populares, eles tendem a resgatar essas memórias. Não seria a letra E, que é as descrições de costumes regionais que desmistificam crenças e superstições. Inclusive, esse não é o foco da produção.
Então, pessoal, por hoje é só. Se você quiser rever essa aula, acesse a nossa plataforma Eduque, pausa o vídeo, faz a anotação. Aí eu só consigo aprender através de mapas conceituais, mapas mentais. Vai rabiscando mesmo. O importante é que você aprenda mais sobre essa aula, sobre essa temática que é tão importante, tá? Por hoje é só. Tchau!